Esta série é uma exposição do Evangelho de Marcos e conta a história de como Jesus mudou o nosso mundo. Jesus e seu plano para mudar o mundo. O que nós vamos fazer? Mudar o mundo. Como ele vai fazer isso? Ele vai usar você e cada cristão para transformar esse mundo. É incrível, né? Um plano maravilhoso, um plano para transformar e mudar a história do mundo e pessoas imperfeitas como eu e você fazendo parte disso. É no mínimo incrível o que Jesus faz. O plano dele para transformar o mundo envolve discipulado. Envolve que eu e você nos tornemos alunos, aprendizes de Jesus e depois disso seus representantes com a missão até os confins da terra. Todos os seus aprendizes aprendem uma nova vida. A vida do reino de Deus. E eles inauguram esse reino de Deus tanto nos seus corações quanto nas suas atitudes para que todo mundo veja. Jesus sempre fala a respeito do reino de Deus. Você já deve ter visto na sua Bíblia. E hoje nós vamos falar bastante a respeito disso. Ele usa essa figura de reino para falar que ele está trazendo o reino de Deus. E ao falar que ele está trazendo o reino de Deus, ele diz que tudo que a gente vê, do jeito que a gente vê, não está debaixo, ou não está sujeito, não quer se sujeitar à vontade de Deus. Por que que o mundo é torto? Por que que temos tanta dificuldade? Por que que as coisas não se encaixam? Não é porque tudo vive em rebelião contra o reinado de Deus, desde que Adão e Eva pecaram? Mas aqueles que se tornam discípulos de Jesus, eles trazem à tona uma nova realidade. E nessa realidade eles buscam a vontade de Deus, apreciam a vontade de Deus e oram como Jesus que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Nós estamos aqui porque nós queremos sim que a vontade de Deus seja plena na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país, do mesmo jeito que ela é no céu. E no céu ela é perfeita. E nós queremos ver ela se tornando realidade perfeitamente aqui. Para explicar a respeito do reino de Deus, Jesus usa várias parábolas, várias histórias que a gente consegue entender, ou pelo menos deveria, e depois usa essas histórias para linkar com essa realidade espiritual que às vezes a gente não conhece, não entende. A gente está lá em Marcos capítulo 4, o versículo 26 a 34. A gente já estudou desde o capítulo 1. Mas no capítulo 4 em específico, há 4 parábolas seguidas a respeito do reino de Deus. A primeira, vocês devem se lembrar, fala dos empecilhos que uma semente tem desde que ela é semeada até ela frutificar. Vocês devem lembrar da semente que caiu na beira do caminho e foi comida pelos pássaros. A semente que caiu no solo que tinha rocha por baixo e não tinha profundidade para as raízes se aprofundarem, e o que aconteceu é que ela se queimou. A semente que caiu no meio dos espinhos não morreu, mas também nunca frutificou. Mas tem a história da semente que caiu na boa terra, cresceu e frutificou a 30, 60 e 100 por 1. Jesus gosta de usar esse tipo de ilustração para que a gente consiga entender. Essa primeira parábola que a gente vê em Marcos capítulo 4, versículo 1, tinha essa ênfase. Mas hoje nós vamos estudar 2 parábolas que têm uma ênfase um pouquinho diferente. Agora, Marcos 4, versículo 26 a 34. Ouça. Ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga e, então, o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro,
o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Vocês devem estar perguntando por que eu coloquei esse cara para falar. É evidente que a voz dele é muito mais bonita que a minha, não é, gente? Olha só. Bom, ele contou a história, você viu que pouquíssimos minutos a gente leu 2 parábolas. O que te deixa sem desculpa para você não ler a Bíblia na sua casa, porque não precisa de muito tempo. Lendo ininterruptamente, nós estudamos aí vários versículos em 1 minuto e pouquinho. E nesses versículos nós temos algumas lições muito, muito importantes para que a gente entenda a respeito do reino de Deus. E a primeira lição que eu queria compartilhar com vocês é essa aqui. O reino de Deus depende do poder de Deus. A primeira parábola, que é a parábola da semente, que vai desde o versículo 26 até o versículo 29, deixa a sua Bíblia aberta para você acompanhar, mostra em seu sentido principal que o reino de Deus depende do poder de Deus. Mas, lá, a primeira ação nem é a de Deus, mas diz assim, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Lê lá comigo, por favor. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Nesse texto, a primeira coisa que a gente vê é que cabe aos discípulos lançar a semente do evangelho. Ele usa a figura de um homem e sua ação, pois há uma parte em toda a obra do reino de Deus que cabe a homens e mulheres, que cabe a mim, que cabe a você. É uma responsabilidade, deixa eu falar uma palavra difícil, inalienável. Falei bonito também, né? Inalienável. O que é isso, pastor? É uma responsabilidade que você não pode deixar de cumprir se você é um real seguidor de Jesus Cristo. Ele espera que você lance a semente dele aonde precisa ser lançada. Ele espera que você plante o reino dele em todos os lugares, de todas as maneiras possíveis. Você é o semeador. É dever de todo cristão imitar o seu Cristo, difundindo a mensagem do reino de Deus. Em Jesus, há tempo e fora de tempo, pois a palavra de Deus afirma que vai chegar um dia que as pessoas não vão querer ouvir. Será que ainda vai chegar? Ou já chegou? Leia comigo 2 Timóteo 4,3. Vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos e arranjarão para si mesmas uma porção de mestres que vão dizer a elas o que elas querem ouvir. Isso foi escrito, gente, há quase 2000 anos atrás. Paulo escreveu isso para o seu discípulo Timóteo, dizendo para ele, cara, prega o tempo todo, insiste, há tempo, fora de tempo, prega a mensagem do reino de Deus, porque vai chegar um dia em que as pessoas não vão querer mais dar atenção ao ensinamento verdadeiro, a doutrina boa, a doutrina sã, mas eles vão seguir os seus próprios desejos. E isso já aconteceu e acontece todo dia. Hoje mesmo, milhares, se não milhões de pessoas estão reunidas dentro da igreja. E algumas estão naquela igreja forçando e querendo que o pastor pregue para elas o que elas querem ouvir. E hoje isso está muito fácil de fazer, porque há zilhões de denominações. Para vir para cá, você passou por uma igreja? Você viu algum irmão indo para outra igreja? Sim? Não? Eu vi. Os irmãozinhos da Assembleia já estavam lá na frente da minha casa orando já quando eu saí.
E nós temos muitas igrejas e fica fácil. Se eu não gosto da palavra dessa, eu vou para aquela. Eu quero algo que, aqueça o meu coração. Há um perigo nisso, porque a gente não deve procurar só mestres que falam o que a gente quer ouvir, mas que falem para nós a verdade. Por isso Jesus insiste conosco, nós devemos pregar a verdade. Cada dia mais, as pessoas não querem ouvir a verdade, não querem saber da verdade, só querem saber da sua verdade, da sua vontade. E se alguém vem e corta o barato e diz, isso é errado ou isso é pecado, aí nós já arrumamos um grande problema, como vocês vão ver daqui a pouquinho. Meus irmãos, nós devemos imitar Jesus. E Jesus priorizava o ensino mais do que qualquer outra atividade. Tem uma multidão em volta de Jesus de pessoas doentes. Ele cura as pessoas. E o que ele sempre faz depois? Quem sabe? Quem sabe responde ao vivo. O que ele faz? Ensina. Ensina. Eu te desafio a ler o Evangelho de Marcos. Tem uma multidão lá com fome. Mas antes de dar comida, Jesus deu alimento espiritual. Tem pessoas ali sedentas de muitas necessidades, elas estão sofrendo, padecendo. Jesus ora por elas, Jesus toca elas e Jesus não perde a oportunidade de ensinar a verdade. Se Jesus priorizava isso, então nós também devemos priorizar isso. É por isso que na nossa igreja a gente tem, sim, escola dominical. É por isso que irmãos fiéis estão sempre aqui domingo de manhã para aprender. Talvez eles tenham entendido, se Jesus prioriza o ensino, então é por isso que eu tenho que aprender. Eu quero aprender para ensinar. Quem estava na escola dominical hoje, me diz aí, pelo menos na minha classe aí, o negócio foi bom ou foi ruim? Quase foi bom, né? Foi ou não foi, pessoal? Nossa aula está pegando fogo aqui, não é não? Com participação, com pergunta, com questões que a gente levanta e Bíblia. Não o que todo mundo quer ouvir, mas o que a palavra quer dizer. E isso tem sido precioso demais. Eu estou falando porque eu não vejo a hora de chegar à aula da escola dominical semana que vem. Para a gente continuar, a gente parou. Está sendo uma bênção e eu desafio os outros que não estão aprendendo a vir ensinar. Jesus priorizava o ensino e você também deve priorizar. Primeiro o aprendizado e depois o ensino. Nós somos convidados a ensinar os outros, a falar a verdade para os outros, confiando na promessa de libertação que existe. Lá em João capítulo 8, versículo 32, quando Jesus disse para aqueles que creram nele, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha para o mundo, olha para os seus amigos, olha para a sua família. Eles estão vivendo como pessoas presas, cativas dos seus desejos, dos seus pecados, da sua ignorância, da sua distância de Deus, sim ou não? E qual que é o problema? Como que a gente vai resolver esse problema? Aqui está a solução. Eles precisam conhecer a verdade. É a única maneira, não existe outra. Eles precisam conhecer a verdade. Mas como que eles vão conhecer a verdade? Como que eles vão colocar fé na mensagem do reino de Jesus? Como que eles vão colocar fé na obra de Jesus se eles não ouvirem? Se ninguém contar, se ninguém falar. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Meus queridos, cabe a nós lançar a semente do Evangelho. O reino de Deus é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra. É algo tão simples, é algo tão pequeno. Lançar a semente é algo muito fácil de fazer. É tão fácil que tem gente que está confundindo com outras coisas. Por exemplo, lançar a semente é mais do que pedir amém em palavras bonitas no Facebook. Quem concorda, diga amém, escreve amém. Não, isso não é lançar a palavra, é lançar a verdade, vai além disso. Eu te convido a dizer o seu testemunho. Eu te convido a dizer o que Jesus fez na cruz e o que significa a cruz. Há inúmeras maneiras da gente fazer isso e lançar a verdade. A verdade é Jesus, a salvação é Jesus. E o problema que Jesus veio resolver é o pecado. Eu vou repetir
repetir isso muitas vezes hoje. Pregar o evangelho é divulgar a obra de Cristo. Eu estou falando isso porque semana após semana eu tenho desafiado vocês. No dia 14, eu desafiei toda a igreja para que nós participássemos de um evento de evangelização global. Lembram? Dia 14. 15 milhões de cristãos foram desafiados a pregar o evangelho naquele dia, pelo menos para uma pessoa. Uma pessoa. Será que você fez isso? Eu fiz. Depois outros irmãos vieram falar comigo que fizeram. Isso é lançar a semente. Mas talvez você não entenda o que é e como fazer. A Bíblia não deixa dúvida, ela nos ensina. 1 Coríntios 15, versículo 1 a 4. Me ajudem. Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei. Por meio desse evangelho vocês são salvos. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Esse texto define para nós o que é o Evangelho. Primeira coisa, o Evangelho salva. E o Evangelho é uma mensagem que a gente precisa transmitir. Paulo recebeu a mensagem, transmitiu para os seus discípulos e agora está pedindo para os seus discípulos da igreja de Corinto transmitir para os outros. E a mensagem é essa: Cristo morreu pelos nossos pecados. As pessoas lá fora precisam ouvir o quê? Que Cristo morreu pelos seus pecados. Ele não precisava morrer, mas ele escolheu morrer para poder salvar, para poder libertar, para poder transformar a vida das pessoas. Só que ele não ficou morto, ele foi sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. É esta a mensagem que transforma, é esta mensagem, só esta mensagem que pode trazer esperança para as pessoas que você ama. Deixa eu ir mais além. É essa mensagem que traz esperança para você. Traz esperança para você. Tem algumas pessoas querendo falar glória a Deus. Tem algumas pessoas que quando ouvem isso se enchem de alegria, porque não se esquecem do que isso significa. Eu vou voltar nesse assunto mais vezes. Vamos lá. Nessa parábola, na primeira parábola, ainda há uma outra lição dentro dessa de que o reino de Deus depende do poder de Deus, que é o seguinte: a semente ela é colocada lá na terra. A gente coloca lá a sementinha, mas depois a gente não tem mais o que fazer. Ela sabe o que fazer sozinha, não é isso? Quem já brincou com feijãozinho em casa? Cadê? Levanta a mão. Aqueles que são papais como eu sabem o que eu estou falando, né? A Sara deu uma atividade para as crianças esse dia que foi justamente plantar o feijãozinho, né? O Cid é craque nessa coisa de plantar feijãozinho. E o feijãozinho, você coloca ele num algodão e molha ele, é o que basta. Você dorme, você acorda e sem você saber como, de repente nasce um broto, nasce raiz e aquilo cresce, vai crescendo e folha e daqui a pouco a gente tem vagens e a gente tem grãos dentro dessas vagens. Algo milagroso, algo portentoso acontece. A semente germina e cresce, embora quem semeou não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Odinho, eu deixei umas sementes aí em cima. Você coloca elas dentro daqueles 2 potes transparentes que estão lá, depois traz aqui para mim. Eu tenho uma surpresa para vocês hoje. Todo domingo eu venho falar da roça, porque Jesus falava da roça e eu tenho um problema. Eu pergunto, quem conhece o Bem-TV? 10 gatos pingados, levanta a mão. Né? Quem conhece aquilo? Ninguém conhece, nasceu aqui na selva de pedra, né? Tem medo até de tatu bola. Né? Então, e tem uns nem sabem o que eu estou falando. Então eu vou começar a trazer as coisas aqui para vocês experimentarem, vou colocar foto ali para vocês verem, para vocês não ficarem boiando na maionese. Primeira coisa que eu quero que você saiba é que a gente faz só o que está ao nosso alcance. Jesus espera que nós
espalhemos a boa notícia de sua morte e ressurreição. Essa é a nossa parte e nós não devemos dormir antes de cumprir a nossa parte. Se nós estamos dormindo por qualquer motivo, não devemos esperar colher alguma coisa, porque aquilo que a gente planta, a gente colhe, e que a gente não planta, não colhe. Se nós queremos que a igreja esteja cheia de pessoas transformadas pelo Evangelho, deixa eu dizer alguma coisa para você, isso só vai acontecer se nós lançarmos sementes, sementes, sementes. Porque se não semearmos, com certeza, não vamos colher. Nossa tarefa está muito clara na missão da igreja. Qual que é a missão da igreja, meus irmãos? Eu acho que vou ter que falar mais vezes. A nossa missão é reconciliar pessoas com Deus. E a gente faz isso pregando o Evangelho, dizendo: você tem um problema com Deus e Ele tem um problema com você por causa do seu pecado, porque você anda em caminhos tortos. Mas eu tenho uma boa notícia: alguém morreu para fazer as pazes, para trazer você de volta, para ser a ponte. A gente prega essa mensagem, e através dessa mensagem a gente reconcilia as pessoas com Deus. A gente prega, mas a gente não sabe como, nem quando o milagre da nova vida vai acontecer. E a gente pode dormir tranquilamente, porque depois que a gente plantou a semente, o que a gente vai fazer? Planta a semente, vai lá, prega para um amigo e outro dia já vai encher o saco dele também, e aí, né? Como se a gente joga a sementinha na terra e depois, será que ela está nascendo? Eu vou abrir para ver se está brotando alguma coisa. Eu já fiz isso, vocês acreditam? Curioso demais, plantei a sementinha na terra, né, junto com meu pai, e depois na hora que ele desviou o olhar, o negócio não nasce, eu abri o buraco para ver como é que estava. Estraguei a semente. Não, depois que nós plantamos a semente, nós esperamos e aguardamos, porque Deus é quem age. Tem muita gente que acha que a natureza tem poder por si só. A natureza não tem poder por si só. É Deus que está por trás de tudo que acontece na natureza. Por que a semente germina? Porque existe um Deus poderoso que faz ela germinar. Um Deus que produz vida. A mesma coisa acontece em relação ao reino de Deus. Nós fomos escolhidos para pregar, para lançar a semente, mas o milagre da transformação, do nascer de novo, quem produz lá dentro do coração daquelas pessoas que ouviram, é o Espírito Santo de Deus. Isso é maravilhoso. Fazer parte disso é algo que não tem... Completa aí. Não tem preço. Não depende da nossa força, não depende da nossa habilidade. O que está em nosso alcance a gente faz. E olha, temos tentado fazer cada vez melhor. A gente usa PowerPoint, a gente tenta escolher músicas que ajudem as pessoas a olhar para Deus. A gente chama aqueles que estão necessitados e oramos por eles. Nós fazemos grupos de comunhão e convidamos os nossos amigos para as nossas festas. Nós convidamos os nossos amigos para vir para a igreja e pregamos para eles o Evangelho, para que eles se interessem, e ficamos aguardando para aquele milagre acontecer, não é? Não é? Tem um casal que está frequentando o nosso grupo de comunhão e esses dias eu assumi diante deles que foi tudo um grande plano. Eles não sabiam. É um casal que está aqui, então eu não vou falar o nome para não expor eles, não sei se eles são tímidos, né? Mas a gente estava reunido aqui naquele escritório, pouquíssima gente, fizemos uma lista de pessoas que a gente gostaria que estivesse com Jesus, que amasse Jesus junto com a gente. Pessoa que já estava frequentando a igreja, que de vez em quando saía daqui sensibilizado, chorando e recebendo oração de outros irmãos. A gente quer esses aí. Esse casal que a gente quer. Então, como é que a gente faz? Vamos para uma casa onde eles têm bastante afinidade. E aí, tramamos. Boa trama, não? Tramamos. Fizemos tudo direitinho. Tal dia a reunião vai ser na casa da irmã tal. E ela convida eles. E ela convidou. E eles foram. E desde esse dia eles nunca mais falharam. E eu contei para eles: vocês não sabiam, mas nós estávamos orando por vocês. E só fizemos a reunião lá por causa de vocês. Plantar a semente.
Meus irmãos, nós estamos aqui para isso. Toda a igreja existe para isso, reconciliar pessoas com Deus. É por isso que a gente tem culto, um culto que tenta ao máximo compartilhar e comunicar com as pessoas de fora, para que eles venham e entendam. Se eles estiverem entendendo e sendo abençoados, nós também somos. Depois nós temos escola dominical e nós temos grupos de comunhão para ajudar você e essas pessoas a criarem raízes na igreja. Para quando vier a dificuldade, eles conseguirem se sustentar, tanto pela fé nas promessas de Deus, quanto pelo apoio de um querido irmão que se afeiçoou a ele lá no grupo de comunhão. Depois disso nós temos também mentoria. E estamos criando cada vez mais grupos de mentoria para a gente arrancar os espinhos na vida uns dos outros, a fim de que o nosso coração seja terra boa, onde frutifica. O que nós podemos fazer, nós fazemos. Mas existe algo que nós não podemos fazer, que só Deus pode fazer. E isso acontece sem o nosso conhecimento, sem que a gente consiga compreender. Você entende por que você prega para uma pessoa e ela converte, e você prega para outra pessoa e ela não converte? Pode ficar tranquilo, o problema não é você. Não é. Tem alguns que pensam, não vou pregar porque eu não sei fazer certo. Fica tranquilo. Nunca o problema é o semeador. Eu li um sermão de um padre chamado Antônio Vieira. Foi um dos melhores padres que já existiu aqui no nosso país. Não se preocupe, ele já morreu faz muito tempo, no século XVIII. E ele pregou um sermão chamado Sermão da Sexagésima, onde ele estuda essa parábola da semente. Ele fala, o problema não pode ser na semente. Porque a semente cai em qualquer lugar, dê uma chance para ela nasce. O problema não pode ser o pregador. Porque às vezes a gente pode pensar, o pregador está com a intenção errada, ou pregou de maneira errada, e por isso não frutificou. Ele lembra do Jonas, o profeta fujão. Deus mandou Jonas pregar na cidade de Nínive. E ele foi para Tarsis, porque ele queria que Nínive né? Se estrepasse. Ele queria que Deus acabasse com Nínive. Que a história é essa de pregar, eu quero que eles vão tudo para o inferno. Ele fugiu para o outro lado. Não vou fugir da vontade de Deus. Aí Deus, você sabe o que aconteceu, né? Mandou uma tempestade, todo mundo desesperado, ele dormindo, todo mundo desesperado, orando para tudo quanto é santo, pedindo misericórdia, jogaram tudo dentro da água e o homem lá dormindo. Aí acordaram ele para ele orar para o Deus dele, vai que ele tem um Deus diferente. E ele falou, o problema sou eu, me joguem dentro d'água que vocês vão se safar. O povo pensou, se o problema é ele, dentro do barco já está ruim, imagina se a gente jogar fora do barco, né? E eles relutaram até que atenderam, jogaram ele. A gente sabe que o peixe veio, ficou com ele, né? Pegou ele, 3 dias ele ficou na barriga do peixe, até que se arrependeu e falou, Deus, o que eu prometi eu vou fazer, eu vou lá pregar, né? E aí você pensa, agora ele vai com paixão pregar lá em Nínive e dizer para aquele povo, Deus ama vocês, Deus quer salvar essa cidade, né? É assim? Precisava de 4 dias para atravessar a cidade, Jonas fez em 1. E dizendo, dentro de 40 dias Deus vai acabar com vocês. E eu não vou nem sair de perto que eu quero ver. E ele pregou num dia só, saiu, procurou uma colina, sentou e ficou lá esperando o show. Mas o profeta, sem compaixão, pregou a mensagem que Deus queria e a cidade inteira se converteu. Eu nunca vi uma conversão tão absurda, porque o povo todo começou a jejuar e se arrepender dos seus pecados. O rei viu aquilo e falou, meu Deus, o que está acontecendo? E aí o rei transformou num decreto. Não, todo mundo vai jejuar, todo mundo vai se arrepender dos seus caminhos, porque a cidade não pode ser destruída. Vamos pedir misericórdia para esse Deus, para ele não destruir a cidade. Ninguém come, nem bicho vai comer, todo mundo de jejum. Até os cavalinhos, os cachorrinhos, todo mundo ficou de jejum. E Jonas lá esperando, né? Que hora que vai cair esse fogo? 40 dias? Será que de manhã, tarde, noite? E nada de fogo cair. E Jonas ficou chateado, né? Falou que ia acontecer, não aconteceu. O profeta é esse, né? Falou que ia acontecer, não aconteceu. Ficou chateado. E Deus fez crescer atrás dele assim uma plantinha, né? Para esconder um pouco ele do sol, fazer sombra na
cabeça dele, sol quente daquele lugar. E no outro dia Deus mandou um verme que comeu a plantinha morreu. E Jonas entendeu, Deus está querendo, né? Eu ia falar infernizar, mas isso não cabe a Deus, né? Ele está querendo me provocar, ele está me apertando. Mas a planta não tinha nada a ver com isso. E ele briga com Deus, ele está irado. E Deus chega e pergunta, mas por que você está irado? É razoável essa sua ira? Você tem razão de dar desse jeito? Ele fala, eu tenho razão sim. Tenho razão, você não tinha nada de ter matado a plantinha, que a plantinha era inocente, seu negócio é comigo. Aí Deus falou, então você está com compaixão da plantinha que hoje nasceu ontem, morreu hoje, e eu não posso ter compaixão de uma cidade inteira, com animais e muitas outras plantas? E assim termina a história. Ele pregou com o coração todo torto, mas a mensagem produziu conversão. Então o problema não é o pregador, o problema não é no solo, o problema, meus irmãos, muitas vezes é que a gente não prega o evangelho. A semente certa. O que adianta eu semear pedras? Será que eu vou colher árvores de pedras? O que adianta eu semear aquela semente que não é híbrida? Daqui a pouco eu explico isso. Vamos deixar vocês aí sonhando o que significa essa palavra aí de híbrida. Nós só fazemos a nossa parte. A parte milagrosa quem faz é Deus. E nisso a gente depende totalmente dele. Como está escrito lá em 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. E nós podemos fazer parte disso. Nós plantamos, nós regamos. Mas o milagre todo na vida da pessoa, quem vai realizar é Deus. Deus tem nos chamado para transformar o mundo. E o que Ele coloca na nossa mão são sementes. Sementes. Às vezes o solo não é bom, mas a semente é boa. Deus age poderosamente através do Evangelho. Deixa eu repetir isso. Deus age poderosamente através do Pastor Edinho. Não. Do Evangelho. O Evangelho. Exclusivamente o Evangelho. A forma como Deus escolheu para transformar o mundo foi através do... Quem está aqui responde alto. Através do... Por favor, se empolguem com isso. Porque se é através do Evangelho, então eu posso ser limitado. Não depende da minha sabedoria, não depende da minha eloquência. Depende de eu usar a semente certa, e a semente certa é o Evangelho. Nós devemos acreditar nesta semente. Nós devemos acreditar no poder de Deus através dessa semente. Nós temos que acreditar que é época de plantar, que a chuva virá, que vai haver sol, que a estação é boa e que se nós plantarmos, nós vamos colher. Nós temos que acreditar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível compartilhar o Evangelho. Talvez a gente não compartilhe porque a gente não acredita. Mas a Bíblia afirma que o Evangelho é poderoso para gerar vida onde só há morte. Meus irmãos, a solução do mundo está nessa mensagem. A solução para a sua vida está nessa mensagem. A solução para o seu casamento está nessa mensagem. A solução para o casamento do seu parente está nessa mensagem. A solução contra o pecado, contra o mal que nos assedia todo dia, a solução contra a violência, contra todo tipo de desigualdade, está nessa mensagem, é nessa semente. Não coloque a sua confiança em outra coisa. O resultado final da ação do poder de Deus é uma grande colheita. Vamos plantar essa semente e ver o que dá. Crie coragem, fale, não se sinta constrangido, não se sinta mal, fale para os seus amigos, fale para os seus parentes e fala, olha, você já ouviu falar de Jesus e o que Ele fez? Você quer saber o que Ele fez na minha vida? Eu posso te contar, você me dá liberdade, isso pode mudar a sua vida. Fala, simplesmente fala. Mas se ele não se converter, pastor, você fez a sua parte.
Você jogou a semente. Fala. Nesse texto, diz que o reino de Deus é como uma semente lançada. Sem o homem saber como ela cresce, ela germina, ela dá o grão, ela enche a espiga. E aí entra o homem de novo. Ele vem para colher. Passar a foice, colher. Vamos plantar e vamos colher. A nossa missão é reconciliar pessoas com Deus e levá-las à maturidade cristã. A pessoa converteu, é o nosso trabalho de novo. Agora nós vamos cuidar dela. Agora nós vamos ensinar. Agora nós vamos mostrar com o nosso próprio exemplo. Nós vamos conduzi-la para a escola dominical, para o grupo de comunhão, para o ministério. E ela vai crescer, e ela vai frutificar. Porque Deus agiu, nós agimos também. Uma grande cooperação entre nós e o grande Deus que nos dá essa honra de participar de algo tão portentoso, tão maravilhoso. Tá bom? Bom, a outra parábola também é muito importante e ela tem outra lição. O reino de Deus vai do simples ao extraordinário. Vamos ler aí que está em vermelho? Leiam junto comigo. Com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. É engraçado a pergunta de Jesus, né? A pergunta de Jesus, ela é interessante no mínimo, né? Se perguntasse para você com o que a gente compara o reino de Deus, né? O que viria para tua cabeça? Vamos lá, vamos pensar, que tamanho que é Deus? O Samuel gosta muito de dinossauro. E ele gostava demais do Tiranossauro Rex por causa do Parque dos Dinossauros. Ele dizia, pai, coloca aquele filme do dinossauro que grita mais alto impossível. Aí, ele assistiu a Era do Gelo 3, que tem um dinossauro maior do que o Tiranossauro Rex. E ele fica sonhando que ele vai crescer e ser tão grande quanto o dinossauro. E aí eu estava ensinando a Bíblia para ele, falando sobre o Papai do Céu, e falando de como ele é muito mais poderoso do que tudo que ele imagina. Qual que foi a pergunta dele? Mas é mais forte, mais poderoso que o Dinossauro Rex. Eu falei, é muito mais forte. Ele é grande? É muito grande. Que tamanho? Não dá para medir. Vai até o céu. E depois do céu. E ele ficou assim com o olho desse tamanho. Que legal, né? Esse Deus é grande demais. Então, quando Jesus vem com essa pergunta, que história nós vamos usar para comparar o reino de Deus? Aí você pensa, que ilustração que eu posso usar? Se a gente for para o Antigo Testamento, se a gente lembrar das coisas que Deus fez, o que a gente imaginaria? Uma árvore que enchesse toda a terra, enorme, ou uma montanha pujante cujo cume alcançasse. O reino de Deus é como essa montanha que alcança os céus. Ou então o reino de Deus é como um império cercado por cavalos e carruagens de fogo e hostes angelicais, milhões, brilhando e uau, uma coisa imensa, não é? Aí quando Jesus faz a pergunta e ele mesmo dá a resposta, ele fala, não, o reino de Deus é como uma semente. Que contraponto, um grão de mostarda, você consegue enxergar muito bem? Ele está entre o polegar e o indicador ali, o grãozinho de mostarda. É a melhor semente conhecida na época, né? Era uma hortaliça que eles plantam até hoje lá. Essa sementinha aqui é que Jesus compara o reino de Deus, porque ele começa com um início simples e improvável. Nessa terceira parábola, a ênfase de Jesus recai sobre o resultado final da semente e Jesus começa com essa pergunta que nos leva a olhar para essa pequena semente e pensar, meu Deus, o que é isso? Olha que tamaninho, será que vai dar alguma coisa? O plano de Deus é completamente improvável. É até engraçado. Vamos lá, se a salvação vem de uma cidade, de que cidade seria? Qual que era a maior cidade da época de Jesus? Roma.
Roma era a capital do Império Romano. Roma estava saturada dos melhores pensadores da época. Roma tinha a melhor cultura de todo mundo conhecido. Roma era a cidade da tecnologia. Ok? Era em Roma que tinha aqueduto. Era em Roma que eram construídos navios. Era de Roma que todo mundo conhecido era dominado. Então, da onde que vem a salvação? Se vai vir de uma cidade, de que cidade que vem? Não, vem da cidade Belém. Sabe o que significa Belém? Casa do pão. Padaria. Casa do pão. Pequenininha a cidade. Quem ia imaginar? Vem o Salvador de uma família rica? Né? Imagina alguém para salvar o mundo, tem que vir de uma família rica, ter boa educação, boa cultura, não é isso que a gente imagina? Gente de sangue azul, gente de estirpe. Da onde que vem o Salvador? De uma família rica? Não, de uma família pobre, humilde. Então vamos pensar nele. Quem é esse Salvador? Um líder militar, um herói de guerra, um cara forte, um cara que não tem pra ele é o gladiador, ele é o poderoso, ninguém encara ele. Ou então não, um político muito influente, ou um sábio guru muito inteligente. É dali que vem o Salvador? Não, quem é esse Salvador? É o carpinteiro. É o carpinteiro. Que jeito de começar a história. Bom, então esse carpinteiro montou um esquadrão com os melhores dos melhores da sua época, né, para compensar a sua pobreza, a sua simplicidade, a sua cidade natal. Então ele foi lá e escolheu os melhores da época no mundo inteiro. Não é isso, gente? Alguém falou que é. Não, ele escolheu pescadores e trabalhadores braçais em geral, alguns nem tão honrados, nem tão admirados, para não dizer desprezados. É assim que começa a história. Quando chegaram para Natanael e falaram, nós achamos o Messias, achamos o Salvador do mundo. Eu falei, de onde que ele é? Ele é da Galileia. Você está brincando comigo, pô? Tom sabe que não vem profeta da Galileia, você está brincando comigo? Para de palhaçada, eu estou esperando o cara, você vem falar que é da Galileia. E era da Galileia mesmo. Da cidade de Nazaré, né, onde ele cresceu. Esse cara teve a oportunidade de ver, né, Natanael teve a oportunidade de ver. O começo é simples. O começo é discipulado. Você quer fazer alguma coisa grande, você logo imagina um grande evento, não? Vamos mudar o mundo, vamos fazer uma corrente no Facebook, vamos criar um viral pro YouTube, vamos fazer o culto, um show, vamos chamar fulano, vamos colocar sons bem potentes para a gente alcançar a cidade inteira, vamos fazer o movimento. Jesus foge do movimento e se dedica a 12 caras, bem lentos, bem assim como eu e você, e investe tempo ensinando para eles, mas que começo simples e humilde. Na hora que ele precisa dos caras, os caras, some na várzea. E já falei coisa que não devia ter falado, né? Fugiram. Ué, como é que começa uma coisa assim? Mas esse começo também traz para nós um resultado impressionante. Esse resultado impressionante aparece aí no texto. Uma vez plantado o grão de mostarda, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se à sua sombra. Então vamos ver? Aí está o grão de mostarda, e aí está uma foto de uma pé de mostarda, direto de Israel para vocês, ok? Está lá, flowersinisrael.com. Depois você pode ir lá ver. Está aí o pé de mostarda, olha o tamanho do caule dele. Essa sementinha virou tudo isso aí. Um resultado impressionante. É da mesma forma que funciona a igreja. Nós pregamos uma mensagem simples e aos olhos de muitos até infantil. Colocar fé num homem, um homem que já morreu, um homem que não está nem aqui. Mas é nesta mensagem que reside a esperança da humanidade, meus irmãos. Não há abrigo. O texto fala que as aves do céu procuram abrigo.
à sombra dessa árvore. Do mesmo jeito que o mundo está procurando abrigo, proteção, salvação em tantas coisas, mas não há abrigo, não há salvação na política, por exemplo. Não há abrigo e salvação no governo, nem na economia, nem na sociologia, nem na filosofia, nem na psicologia, nem nas leis, nem na família, nem na educação, nem na liberdade ou mesmo na fraternidade. Essas coisas não têm vida própria. Todas essas coisas são coisas de homens, por isso são contaminadas pelo pecado, pela morte, são sementes sem vida. Não adianta colocar esperança nisso. Nós vamos ter eleição, vamos colocar esperança no próximo governante? Sim? Não, nós vamos colocar nossa esperança em Jesus e vamos orar para que o governante também se sujeite ao reino de Jesus, porque é essa esperança, só essa esperança. Não adianta regar a semente sem vida. Você pode trazer a semente, por favor, Jim? Uma semente híbrida é uma semente que germina. Uma semente não híbrida é uma semente que nasce, mas nunca frutifica. Se você pegar lá um milho de pipoca e plantar, ele vai nascer? Traz outro também. Sim ou não? Nasce? Nasce, cresce. Mas você vai comer pipoca dele? Não vai dar, porque não vai granar, não é uma semente híbrida. Vocês não sabem o trabalho que deu para mim comprar esse negócio aqui. Vocês estão vendo que é vermelhinha? Deixa eu contar uma coisa engraçada para vocês. É rosa, obrigado. Eu comprei esse negócio, eu rodei isso aqui, gente, na sexta-feira. Não achava lugar nenhum para achar semente híbrida. Você vai na casa de ração, lá tem milho. Mas você plantar, não vai granar o grão, não vai encher a espiga. Né? Vai dar um ou outro, olha lá. Então eu fui atrás de uma semente híbrida, uma semente que teve o cruzamento da planta macho com a planta fêmea e deu a semente aqui completa. Né? E para achar esse negócio em Campinas? Aí eu descobri um tal de Irmãos, não vou fazer propaganda, e achei lá, obrigado. Fui lá no apagar das luzes, segundo tempo, já quase fechando a loja, tem, graças a Deus, eu quero levar isso para o povo ver. E comprei a semente e trouxe aqui a semente para vocês verem. Essa semente aqui, se você plantar, nasce. E ela produz espiga, né? É uma semente que é boa. Mas se eu pego uma semente que é ruim e eu planto, não adianta regar. E alguns de nós colocam esperança em tanta coisa. No dia que eu tiver aquele emprego, sim, a minha vida vai estar resolvida. No dia que a minha esposa deixar de ser chata e começar a ser legal, aí sim eu vou estar feliz. E minha vida vai ser o céu. No dia que o meu filho começar a me obedecer e eu não precisar mais bater nele, aí eu vou sim encontrar alegria. Para de colocar a sua esperança nas coisas que não trazem esperança. É uma esperança falsa, uma ilusão. Às vezes nós seguimos isso, mas às vezes as pessoas lá fora também seguem isso, colocam sua confiança naquilo que não pode lhes ajudar. E nós não alertamos elas, dizendo isso aqui não traz esperança. Essa semana eu tive uma experiência ruim. Eu estava conversando com uma funcionária de serviço social que participou de uma reunião ali no Raul Pila, e uma das funcionárias do Raul Pila estava insistindo de que nós estávamos fazendo uma coisa muito errada, porque tem um aluno de serviço social que tem certas tendências homossexuais e a gente colocou ele no judô. Por que a gente colocou no judô? Porque ele não tem nenhuma referencial masculino e a gente quer que ele tenha referencial masculino. Colocamos ele lá para ele sentir o drama de ser homem, nascer homem. E ela nos criticou, falou, depois que vocês colocaram, esse menino perdeu a alegria, ele perdeu a identidade. Aqui nós não fazemos isso. Isso é o que vocês estão fazendo errado lá, porque aqui a gente incentiva ele a se maquiar, a gente incentiva ele a fazer essas coisas, porque ele precisa ser ele, é a identidade dele. Graças a Deus a funcionária, a irmã nossa da igreja falou, não concordo, nós somos uma escola e nós cremos em Jesus Cristo, somos uma escola confessional, todo mundo sabe que o que nós fazemos porque amamos Jesus e amamos as pessoas. E ele não tem idade para escolher essas coisas não, nós queremos que ele tenha esse referencial. E a mulher retrucou, mas quem disse que é uma escolha ser homossexual? Ou seja, isso vem de dentro, é um desejo natural, né? Pense um pouquinho, gente, no absurdo dessa ideia que todo mundo defende lá fora. Todos nós temos desejos nocivos. Faz parte do pecado que habita no nosso coração. E esse desejo precisa ser morto.
Seja ele heterossexual ou homossexual, se é para fazer o pecado, precisa morrer. Mas não, eles acham que porque é um desejo que está lá é bom. E ninguém pensa que isso vai nos levar para uma ladeira terrível. Porque o homossexualismo é uma escolha, né? É uma escolha, não é uma escolha, a pessoa já nasce com ele, a gente tem que incentivar, é uma opção sexual da pessoa, tem que respeitar. Tá certo. E aquele menino que já começa a ter desejos, ele vai crescendo, se tornando homem, começa a ter desejo por moças cada vez mais novas. E esse é um desejo que está crescendo nele, ele vai dando vazão, ele vai gostando cada vez mais de pessoas mais novas. E de 18 ele passa a procurar uma de 17, 17 para 16, de 15, 14, e daqui a pouco ele está atrás de menininhas de 9 anos. Não é um desejo que está no coração dele? É um desejo pecaminoso. E aquele que tem curiosidade, como eu tinha, que pega uma lupa e queima a formiguinha? Que pega uma vela e fica lá até conseguir acertar o pingo em cima da formiga. E sente uma curiosidade, um prazer de ver isso acontecendo. E ninguém diz, não, isso é errado. E ele continua, né? Daqui a pouco, ao invés de queimar a formiga, queima a lagartixa. Daí, não satisfeito, bota o gato no micro-ondas também, né? E daqui a pouco ninguém diz, mas é um desejo dele, é normal. E ele está cortando o pescoço das pessoas na rua agora. É a loucura que o nosso mundo vive, porque bota a esperança na liberdade, no desejo. Todo mundo é livre e a gente tem que respeitar o que as pessoas pensam. Mentira! Nós temos que respeitar o que Deus pensa. E nós pregamos essa mensagem. O pecado existe, para eles não existe nada errado, não existe absoluto. O pecado, eu defino o que é o pecado para mim, você define o que é para você e pronto, cada um fica com a sua definição. Está errado! Quem define o que é pecado foi quem nos criou. É por isso que nós pregamos o Evangelho e colocamos a nossa esperança no Evangelho, porque contra o pecado, só o Evangelho de Jesus Cristo. E o problema do nosso mundo é o pecado. Não pensem vocês que o problema do nosso mundo é a política ruim da presidente. Também é, mas é por causa do pecado. A violência é por causa do pecado. A desigualdade é por causa do pecado. Agora vibrem comigo. Nós temos a solução. Nós temos a resposta. Nós podemos salvar o mundo pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Nós podemos fazer a diferença. A igreja é a esperança do mundo. Porque é ela que tem essa mensagem. É essa mensagem que afronta o pecado. Que diz que é um defeito, que só Jesus tem a cura. Tem um texto que fala que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Muito fruto. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho muda as pessoas. O Evangelho pode mudar a nossa sociedade. Assim como os passos procuram sombra debaixo da mostardeira, o nosso mundo deve procurar desesperadamente sombra e proteção no Evangelho de Jesus Cristo que é pregado pela igreja. Essas parábolas, a gente tem uma aplicação para nós, para a igreja. Cada membro da igreja é o homem que lança a semente. A igreja é a semente que vira árvore. Quem que colocaria esperança nesses gatos pingados que estão aqui dentro da igreja? Lá fora, eles vão achando que a gente está fazendo o que aqui? Esse povo está sofrendo lavagem cerebral do... E eu que sou ruim da história ainda. Para eles é uma loucura. Mas é através desse começo simples aqui que Deus vai realizar algo grandioso e impressionante. Porque foi assim que Ele fez no passado. A gente começou a gastar dinheiro e trazer o povo do Olímpia para cá, né? Era uma van, agora é um ônibus. E o Wilson falou, pastor, sei não, se até o final do ano não são 2 ônibus. E por que essas pessoas estão vindo? Para ouvir o Evangelho. É um começo simples, é um ônibus, pouquíssima gente.
Mas Deus tem um poder que age ali, e transformando essas pessoas, Ele pode transformar a realidade daquela região da cidade. Amém, irmãos do Olímpia? Amém. Começa simples, mas há também uma aplicação cristológica. Jesus é o homem, Jesus é a semente, Jesus é a árvore. Como os discípulos, nós também colocamos a nossa fé em Jesus. Nós estamos seguindo Jesus desde março, acompanhando tudo que Ele fez, tudo que Ele faz, tudo que Ele fala. A gente está seguindo e colocando a nossa confiança. A partir da semana que vem a gente vai começar a ver Jesus e o seu poder frente à natureza, frente ao mal, frente à doença, frente à morte. Nós vamos encarar e ver esses acontecimentos portentosos junto com os discípulos, e nós estamos colocando a nossa fé num carpinteiro rabi, num professor que morreu há mais de 2000 anos. E a gente está seguindo ele, acompanhando ele, não é? E ele cura um leproso, ele cura um cego, e a gente pensa, agora sim nós achamos o poderoso, não é? Agora nós achamos alguém que explica as coisas com propriedade, com sabedoria. Agora nós achamos alguém que tem sim condição de mudar a realidade, de ser o nosso rei, de libertar a gente. Então vamos nós, junto com os discípulos, seguindo Jesus. Daqui a pouco a gente vai ver ele andando sobre as águas, vai falar, caramba, nunca tinha visto isso, o que é isso? Esse cara é demais. Daqui a pouco a gente fica sabendo que ele levantou uma menina que estava morta. Daqui a pouco a gente acompanha ele alimentando uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e nós vamos ficando empolgados e vamos ficando animados, porque esse sim, nunca existiu alguém como ele é poderoso demais. E aí, a gente vai acompanhando, e um dia ele é traído, um dia ele é preso, e a gente está olhando, esperando ele fazer algo impressionante e se livrar. Aquele que expulsou uma legião de demônios não pode se livrar, e a gente fica na expectativa que Jesus vai fazer alguma coisa, mas ele vai com a mão para trás, com a cabeça baixa, sem uma palavra, caminhando para o julgamento, sendo maltratado, sendo esbofeteado, sendo cuspido e humilhado, e nós estamos ali esperando, meu Deus, cadê aquele poder? Será que ele não vai fazer nada? E ele não faz nada. E nós o acompanhamos depois pela Via Dolorosa e vemos toda a cidade xingando e falando, cadê? Cadê o Messias? Cadê o herói? Cadê o Salvador? Não vale nada, não consegue se livrar. E a gente está confuso, seguindo, até que ele se deixa prender na cruz, é erguido diante de todos para a exposição do mundo inteiro, pessoas gritando, pessoas cuspindo, pessoas chamando. Do lado da cruz um ladrão que olha e fala, ué, não era o Filho de Deus? Desce daí então e salva. Acho que não era, né? Um outro mais sensato fala, ei, quieto. Ele não fez nada para estar aqui não, nós fizemos. Mas ao invés dele descer da cruz para que todo mundo creia nele, ele morre. Ele morre. E a nossa esperança parece que morreu junto. O Messias, o Salvador morto, o herói, o líder. Ele tinha dito já, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. A gente volta para casa confuso, como às vezes nós estamos. Será que Jesus cura? Será que Jesus transforma? Será que Jesus liberta do pecado? Parece que eu não estou vendo isso acontecer mais. Será que Ele tem poder para resolver os meus problemas e me colocar no caminho certo de novo? Será que Ele pode me curar? E a gente fica ali, entre a sexta e o domingo, com a nossa esperança morta. Meus queridos, do mesmo jeito que se colocou a semente na terra e não se teve mais notícia dela, sem que ninguém pudesse entender, no domingo de manhã, ele não estava mais morto. Ele ressuscitou. Uma nova vida veio à tona. Ele venceu a morte, venceu o inferno, recebeu em si o castigo do pecado e derrotou o pecado, a morte, o inferno.
E essa mensagem cresceu rapidamente através daqueles que o seguiram e logo se tornou a esperança do mundo. E já transformou o mundo várias vezes. E vai transformar de novo através de nós. Nações se tornaram grandes nações baseadas na fé em Jesus Cristo. E estão se quebrando por não confiarem mais em Jesus Cristo. E nós vamos construir sim uma nação grandiosa, desde que nós coloquemos a nossa esperança naquele que morreu, mas ressuscitou, e dizemos para os outros o que ele fez. Eu desafio você a acreditar no poder dessa semente. Quem nunca brincou, ok? Depois do culto você pega, leva aqui um punhado para sua casa, coloca essa sementinha, não é época de milho, mas vocês vão ver. Rega ela. Pode colocar no vasinho também. Rega ela. Testa. E você vai ver que o poder da vida está aqui porque Deus colocou. E quando você vê essa plantinha brotando, quando ela crescer e der pendão e depois der espiga, você se lembra, você tem uma semente que pode trazer vida ao nosso mundo morto. E a maneira de semear é compartilhando o Evangelho de Jesus Cristo. Deus já colocou terreno ao teu lado. Você tem vizinhos, você tem amigos, você tem colegas de trabalho. Diga para eles. Diga para eles, leva a vida aonde só há morte. Prega o Evangelho. Vamos seguir Jesus, meus irmãos? A gente tem uma canção para cantar, muito importante. Eu queria convidar você que já viu Jesus fazendo nova vida através do Evangelho, a começar a plantar de novo. Queria desafiar você que nunca plantou a plantar e ver o que acontece. Eu era moleque ainda, quando eu estava junto com uma turma que estava tirando sarro do cara maior da minha sala, que também era muito gordo, se chamava André. Todo mundo zoando com ele, chamando ele de porco e desenhando ele em todos os postes, desde a escola até a casa dele. E nós morávamos pro mesmo bairro. Eu junto, sem participar disso, sem concordar com isso, mas lá. A tia dele era da igreja do meu pai. E quando eu voltei à tarde, depois de jogar bola, meu pai já estava me esperando com o seguinte: você tirou sarro do seu colega porque ele era gordo? Pois você vai ficar uma semana de castigo, sem TV, sem videogame. Pai, eu não fiz isso. Você estava junto? Tava, então fez. Então fez, vai ficar. Ao invés de ficar com raiva do rapaz, eu aproveitei para ir conversar com ele. Era um moleque. E falei, cara, por sua culpa, eu tô sem uma semana de TV e videogame. E o videogame eu acabei de ganhar. E ele falou, ai não. E ficou todo sem jeito. E dali nasceu uma amizade. E eu convidava ele para ir para a igreja, ele nunca queria ir, porque ele tinha muita vergonha. Ele era muito grande, muito gordo. E eu fui convencendo ele, falando para ele. Se é uma coisa que eu tenho orgulho na minha vida, foi disso. Eu falei, cara, eu quero levar você na igreja para você ouvir a mensagem. Vamos comigo. Ah, eu tenho vergonha. Eu te busco na sua casa, eu sento do seu lado. E levei ele, sentei lá no último banco da igreja. Esse menino se converteu. A gente saiu daquela cidade em pouco tempo. E há poucos anos eu fiquei sabendo que ele é diácono da igreja presbiteriana de Cana Verde. Uma semente, meus irmãos. Uma sementinha. Vamos plantar uma sementinha que seja por semana. Vamos transformar esse mundo num jardim bonito, com plantas viçosas que frutificam. Vamos fazer algo pela nossa sociedade que está se deteriorando, que está se acabando. Vamos pregar. Eu queria convidar você a sair do seu conforto e assumir isso. Deus te escolheu para isso. Você precisa se entregar e dizer, Deus, eu só quero trabalhar na tua seara. Eu quero plantar e depois que o Senhor fizer o milagre, eu quero colher. E quando eu colher, eu vou estar feliz, vai ser uma grande festa, mas eu quero. Estou mudando a minha agenda. Meu propósito, meu objetivo agora é plantar e colher. Vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Toma-me, rendido estou aos
e encontrei o que tenho, te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Oh, eis-me aqui,